Amém. João 10. Jesus começa dizendo assim: em verdade vos digo, que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio e enlouqueceu, por que o ouvis? Outros diziam: este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhe Jesus: já vou-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão,
para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. Aleluia. Obrigado, Senhor, por essa nossa aula de hoje, por cada uma dessas palavras que lemos, palavras do Senhor, que és o nosso pastor e nos alimentas com esta palavra. Obrigado pela vida dos meus irmãos e irmãs aqui presentes comigo nessa sala virtual. Abençoa o Diego, a Eloane, a Juliana, a Mábia, o Mahatma, Paulo Henrique, a Simone, a Tânia, o Tiago, o Wesley Castro e quantos mais estiverem ainda aí conectando-se conosco nessa aula de hoje. Primeira aula, Senhor, desse novo mês de outubro que o Senhor nos concede. Consagramos a Ti, Senhor, cada dia, cada aula nesse mês, que nós possamos aproveitar tudo isso para crescer juntos na graça, no amor e no conhecimento do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos e queridas, vamos começar neste mês de outubro, né, a ver os slides referentes ao Evangelho do Senhor escrito por Lucas. Lembrando que Lucas não foi um apóstolo de Cristo Jesus. Tá? Ele foi um crente em Cristo Jesus, um discípulo de Cristo Jesus, não contemporâneo a Jesus, não do tempo de Jesus, mas tardio, anos depois. Tá? Então ele conheceu Jesus aí provavelmente na pregação da igreja, após o Pentecostes, em algum momento ele foi convertido, andou muito na companhia do apóstolo Paulo, mas também do apóstolo Pedro, e ele esteve, como ele mesmo diz aqui no Evangelho segundo Lucas, né, fazendo entrevistas com todos os apóstolos, discípulos, homens e mulheres que foram testemunhas oculares do ministério terreno de Jesus, que conheceram Jesus pessoalmente, viram tudo o que ele fez e ouviram tudo o que ele disse. Ele então foi, por isso que o Evangelho de Lucas é mais enriquecido em determinados detalhes do que de Mateus e Marcos, porque ele pesquisou muito para escrever este livro, tá? O Evangelho segundo Lucas. Sabemos que ele, né, é um médico, é chamado de médico, né, e como médico também se tornou um historiador, né, porque escreveu 2 livros históricos aí, fazem parte dos livros históricos do Novo Testamento, que é esse Evangelho segundo Lucas, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Então, Lucas, né, tem aí 2 grandes participações no Novo Testamento. Né? Os 2 maiores livros do Novo Testamento, em termos de capítulos, né, é Mateus e Atos. Atos foi escrito por Lucas, então escreveu um dos maiores livros do Novo Testamento, né, com 28 capítulos, o livro dos Atos. Mas esse livro que nós estamos vendo aqui, Lucas, né, o Evangelho segundo Lucas, com 24 capítulos, são 24 capítulos, mas são normalmente capítulos extensos, capítulos grandes. Né? Então, se fosse arranjar uma numeração, é capaz que também alcançasse os 28, até passasse. Mas tudo que Lucas escreveu ficou contido aqui em 24 capítulos, mas muitos desses capítulos são capítulos bem grandes. Ok? Especialmente os primeiros aí, tem capítulos aí de 80 versículos ou mais. Então Lucas escreveu muito, tá? Muito. Nesses 2 livros, essas 2 obras, palavras de Deus, palavras inspiradas aqui para esse tão importante testamento que é o Novo Testamento, a participação deste médico, né, de Lucas, deste crente, historiador e escritor aí. Ele nunca levou título, nem título de pastor, nem de bispo, nem nenhum desses títulos, nem apóstolo. É um crente, um discípulo de Cristo, um crente em Cristo que verdadeiramente foi instrumento do Senhor e também recebeu, claro, de perto
o auxílio, né, dos apóstolos de Cristo Jesus para escrever esses dois livros que acabam sendo dois livros apostólicos, porque todo o Novo Testamento é chamado de o fundamento dos apóstolos. Faz parte desse fundamento, então, os dois livros escritos por Lucas, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas e o livro dos Atos dos Apóstolos. Muito bem, né? Esse Evangelho, né, escrito por Lucas, tem 24, foi dividido em 24 capítulos, portanto de 1 a 24. O título que eu dou é um dos títulos bem repetidos nele, que é Filho do Homem. Filho do Homem. No mês que vem nós vamos ver João, que eu dei o título de Filho de Deus. Por que Jesus tinha esses dois títulos? Jesus mantinha os dois títulos, Filho do Homem e Filho de Deus. O título de Filho do Homem representa a natureza humana de Jesus. E o título de Filho de Deus representa a natureza divina de Jesus. Então Jesus é Filho de Deus e Filho do Homem, tem esses dois títulos por causa das suas duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. É por causa da sua natureza humana que ele é chamado, nesse título de Lucas, que eu dei a Lucas aqui, Filho do Homem. Ok? Muito bem, essa é a capinha inicial, então, aí dos nossos slides do Evangelho segundo Lucas. Vamos ver a próxima agora. Agora vocês estão vendo aí a divisão primária de Lucas. Tá? O que vocês estão vendo aí é a divisão estrutural primária. Divisão estrutural primária de divisão estrutural primária de Lucas em uma introdução e um desenvolvimento. Uma introdução e um desenvolvimento. Não tem uma conclusão, porque esse desenvolvimento ele é autoconclusivo. A introdução está nos dois primeiros capítulos, que eu dei como título, né, uma palavra que o anjo Gabriel disse para a Virgem Maria, né, que ela daria à luz a um filho e chamarás Jesus. Darás a esse filho o nome de Jesus. Chamarás Jesus. Ok? Quando o Gabriel disse para ela, né, o Espírito Santo descerá sobre ti, né, a sombra, o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, por isso o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Darás à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus. Essa introdução, esses dois primeiros capítulos aí são capítulos muitíssimo importantes, que traz elementos que não se encontram em nenhum dos outros evangelhos, nem em Mateus, nem em Marcos, e nem no Evangelho segundo João. São coisas praticamente particulares aqui do Evangelho segundo Lucas, né? A forma como João Batista nasceu, foi concebido também, os pais de João Batista, toda aquela história, e a concepção virginal de Maria, né, por obra do Espírito Santo, e depois a apresentação, a circuncisão de Jesus, né, o homem, o velho Simeão, guiado pelo Espírito Santo, foi quem o tomou em seus braços. E aí no final do capítulo 2, o único texto aí do Novo Testamento, dos 4 evangelhos, temos o único texto, né, falando acerca de Jesus num momento importante da sua vida, aos 12 anos de idade. Um texto raro de Jesus aí aos 12 anos de idade, só aqui em Lucas. O desenvolvimento do capítulo 3 ao capítulo 24, eu dei o título Cumpriu a Escritura. Lucas, ao referir as coisas que Jesus falava e as coisas pelas que ele fazia e tudo que ele passou, ele foi registrando que tudo isso acontecia em cumprimento ao que fora dito pelos profetas no Antigo Testamento.
Por isso esse é o título que eu dou para o desenvolvimento: Cumpriu a Escritura. Muito bem, esse aqui é a divisão estrutural primária de Lucas. Agora, para o próximo slide, nós vamos deixar de lado a introdução e nos concentrar somente nesse desenvolvimento, que vai do capítulo 3 até o capítulo 24, ok? Juliana está perguntando aí, né, o que significa sinóticos, evangelhos sinóticos, tá? A palavra sinóticos vem de sinopse, tá? Sinopse é uma espécie de resumo histórico, tá? Sinopse é uma espécie de resumo histórico. Uma sinopse da história é um resumo da história, tá? Esses três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de sinóticos, porque eles fazem um resumo da história de Jesus na Terra, especialmente do seu ministério, até a sua morte e ressurreição, tá? Já o Evangelho segundo João, ele não se prende muito a fazer uma sinopse, um resumo da história. O Evangelho de João é o evangelho mais teológico, do significado teológico da pessoa de Jesus, da sua vinda, da obra da salvação e das coisas que ele fez e ele ensinou, ok? Não necessariamente numa ordem lógica, mas numa ordem conveniente que o apóstolo João, sob a inspiração do Espírito Santo, resolveu colocar tudo que Jesus fez e falou ali no evangelho mais profundo, né? Mais profundo, porque é um evangelho mais teológico, o evangelho segundo João. Mas Mateus, Marcos e Lucas, eles três têm em comum isso. Eles fizeram uma sinopse. Por isso são evangelhos sinóticos, tá? Fizeram um resumo da história de Jesus aqui na Terra, né? O momento da história da humanidade, o momento mais crucial da história da humanidade foram aqueles 30 e poucos anos em que este personagem, encarnado em natureza humana, esteve pisando aqui nesse planeta. Por aqueles 33 anos e meio, até que Jesus foi assunto aos céus, até o dia em que Jesus foi assunto aos céus, aqueles cerca de 33 anos e meio foram as 3 décadas e pouca, 3 décadas e 3 anos e meio, mais cruciais da história, o único tempo da história em que um ser humano que estava aqui na Terra era um ser humano radicalmente sem nenhum pecado. E que em todos esses anos que viveu, não cometeu nenhum pecado, nem por pensamento, nem por palavra, nem por ação. O único ser humano justo, íntegro, reto, santo que pisou nessa terra, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, esse período da história desses 33 anos e meio, cuja maioria ficou aí no anonimato, não sabemos tudo o que aconteceu na maioria desses 33 anos e meio, só no início, né, nascimento de Jesus, depois Lucas dá um insight ali dos 12 anos de idade, e depois só com 30 anos, quando ele começou o seu ministério, né, foi batizado e começou o seu ministério até o final do seu ministério. Isso faz, então, né, desses evangelhos sinóticos, 3 livros de grande relevância, de grande importância, por registrarem esse período exclusivamente crucial na história da humanidade. Ok? Muito bem, Juliano, já até agradeceu aqui. Agora, o desenvolvimento que nós estamos vendo aqui de Lucas, né, que vai do capítulo 3 ao 24, cumpriu a escritura, ele tem uma divisão estrutural primária. Então, o que você está vendo aqui agora é uma divisão estrutural primária
do desenvolvimento de Lucas. Esse slide aí que você está vendo agora é a divisão estrutural primária do desenvolvimento de Lucas. A divisão estrutural primária do desenvolvimento de Lucas, né, faz com que esse desenvolvimento tenha uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. A introdução é todo o capítulo 3. E o título que eu coloquei foi Batismo, porque o principal evento registrado nesse capítulo 3 é o batismo de Jesus, que deu início também ao seu ministério. Tá? Jesus foi batizado por João Batista nas águas do Rio Jordão, em cumprimento de tudo que ele deveria fazer na terra. Uma dessas coisas é ser batizado, dando assim inauguração até ao batismo cristão que ele viria a instituir. O desenvolvimento, portanto, esse desenvolvimento aqui é o desenvolvimento do desenvolvimento. Desenvolvimento do desenvolvimento de Lucas. Vai do capítulo 4, versículo 1, até o capítulo 24, versículo 49, e que eu dei o título de Ministério. Aqui está toda a história, né, do ministério de Jesus, tudo quanto ele fez e tudo que ele falou. E, por fim, a conclusão do desenvolvimento de Lucas, capítulo 24, que é o último capítulo, do versículo 50 ao 53. Portanto, os últimos 4 versículos é a conclusão, cujo título é Glorificação. Lucas faz um resumo da glorificação, da volta de Jesus para o céu, e depois ele retoma esse tema da glorificação de Jesus no início, no primeiro capítulo do livro dos Atos dos Apóstolos. Ok? Muito bem, então, essa aí é a divisão estrutural primária do desenvolvimento de Lucas. No próximo slide, nós deixamos de lado a introdução e deixamos de lado a conclusão e nos concentramos só no desenvolvimento, que eu dei o título aí de ministério. Tá? E agora nós encontramos aqui, né, esse slide que vocês estão vendo agora, esse aqui é a principal, não é mais primária, agora é a principal divisão estrutural de Lucas. Esse slide agora aí é a principal divisão estrutural de Lucas, que é a divisão do desenvolvimento do desenvolvimento. Esse desenvolvimento, então, está dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. Então, a principal divisão estrutural de Lucas é em 2 partes. Lucas está dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. A parte 1 começa no capítulo 4, versículo 1, e vai até o capítulo 9, versículo 50, e eu dei a ela o título Fazendo Discípulos. E a parte 2 continua no 9:51 até o final do desenvolvimento, que é o capítulo 24, versículo 49, que é todo um processo de eventos que aconteceram enquanto Jesus estava se deslocando com os seus discípulos da Galileia para a Judéia, cuja capital é Jerusalém. Então, o título da parte 2, Indo para Jerusalém. Tá? Indo para Jerusalém. Portanto, essa parte 2 toda aqui já indica praticamente o final do ministério de Jesus, indo para Jerusalém. A maior parte do ministério de Jesus, registrado aqui na parte 1, e o final do ministério de Jesus, embora que tenha um texto maior, porque ele fez muitas coisas e falou muitas coisas, que ficaram registradas aqui nessa parte 2, mas mesmo assim essa parte é uma parte de finalização, porque ele está indo definitivamente para Jerusalém,
E aqui nessa parte 2 estarão incluídas, né, a morte e a ressurreição de Jesus. No final aí dessa parte 2, quando a gente vê mais para frente os próximos slides, tá? Então esse aqui é só a nossa primeira aula, né, de Lucas, aqui nos slides de Lucas. Nós vamos continuar, nós temos mais 3 terças-feiras, né, daqui para frente, no mês de outubro, e nós vamos passar, né, mais detalhadamente os outros slides aí de Lucas. Hoje vamos ficar com esse que está aí, ok? E agora nós vamos voltar para o texto no qual nós estamos meditando, que é lá no Mateus, capítulo de número 16. Nós passamos pelo versículo 16, né, que foi aquela resposta de Simão Pedro diante da pergunta de Jesus, e Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós pegamos essa frase, né? Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e trabalhamos muitos pontos importantes, pontos que não poderiam ter sido deixados de lado, né, numa análise dos evangelhos, já que nós temos tão pouco tempo para analisar 4 livros tão importantes. Essa matéria deveria ser, no mínimo, de 4 períodos, um período para cada um dos evangelhos, tá? Mas infelizmente nós temos um período para os 4 evangelhos, então a gente pega uma linha teológica mais relevante para estar expondo para vocês nas aulas expositivas. Então nós, deixando de lado já, né, o versículo 16, nós chegamos no versículo 17, Mateus capítulo 16, versículo 17, é nele que nós paramos na quinta-feira passada, né? Mateus 16, versículo 17, a reação de Jesus diante da resposta de Pedro, né? Então, ou seja, por causa disso, esse então aí, coloca uma causação, um movimento de causa para efeito. Por essa causa, diante do que Pedro falou, Jesus lhe afirmou. Olha o que Jesus disse para o apóstolo Pedro. Bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram isso, que te revelaram, né? Ou te revelaram isso, mas te revelaram que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Meu Pai que está nos céus. Bom, eu trabalhei com vocês o início desse versículo aí, que foi foi corrigindo essa palavra bem-aventurado, e você já entendeu, né, a partir da nossa última aula, que qualquer texto na sua Bíblia, em português, que você lê bem-aventurado, ou bem-aventurados, ou feliz, ou felizes, são traduções errôneas, são traduções pobres, porque essas expressões não vêm das línguas originárias da palavra de Deus, nem do hebraico do Antigo Testamento, nem do grego do Novo Testamento, mas elas vêm da tradução da Bíblia para o latim. Quem fez essa tradução da Bíblia para o latim foi um homem antigo, um cristão antigo chamado Jerônimo. Tá? Jerônimo, que a Igreja Católica o canonizou como um santo, e lá na Igreja Católica ele é chamado de São Jerônimo. Ele foi quem fez um bom trabalho, dividindo a Bíblia toda em capítulos e versículos, excelente para a gente poder estudar, né? Hoje estamos estudando Mateus 16, capítulo 16, versículo 17. Quem fez essa divisão foi ele, porque nenhum livro, nenhuma epístola da Escritura foi escrita dividida em capítulos e versículos. Então Jerônimo fez um bom trabalho. E ele também fez o trabalho de traduzir toda a Bíblia para a língua oficial do antigo Império Romano, que hoje é uma língua morta, que é o
latim, né? Então ele traduziu a Bíblia toda para o latim, e essa tradução ficou conhecida como Vulgata, Vulgata Latina. Tá? Essa Bíblia escrita em latim, ela ficou conhecida como Vulgata Latina. E a palavra Vulgata, ela vem mesmo do que está pensando, ela vem de vulgar. Porque vulgar, né, que para nós tem uma conotação negativa, vulgar, na realidade, significa comum, simples, fácil. Tá? É como se fosse uma espécie, a tradução do Jerônimo é como se fosse uma espécie de Bíblia na linguagem de hoje. Bíblia numa linguagem mais fácil. Então ele colocou essa Bíblia no latim, porque todo mundo naquela época que ele vivia falava fluentemente em latim, né? Não somente o povo que falava italiano da Itália e da sua capital, de Roma, que era a capital do Império Romano, mas o Império Romano não era restrito à Itália. O Império Romano se estendeu a outras nações que não falavam italiano. Então, foi instituído um idioma, o idioma em latim, a língua latim desse idioma, para que todo mundo das nações que compunham o Império Romano falassem a mesma língua. Então, nesse contexto que Jerônimo vivia, ele traduziu a Bíblia toda para o latim do Império Romano. Só que ele fez um bom trabalho, né, todas as vezes, e na maioria das vezes, na maioria dos textos, ele foi fiel na tradução do hebraico e do grego para o latim, mas em alguns textos ele não foi fiel ao hebraico e ao latim, e ele substituiu, ao invés de fazer uma tradução, ele fez uma substituição de certas palavras do hebraico e do latim para palavras originárias do latim. Tá? Então, traduzindo do hebraico e do grego para o latim, ele usou palavras do latim, substituiu palavras do grego e hebraico por palavras do latim. E essa palavra que você vê na Bíblia, bem-aventurado, bem-aventurados, feliz ou felizes, foi uma dessas, tá? Porque essas expressões do latim, elas têm uma conotação, um significado, porque toda língua mãe cria dá origem a uma palavra e também dá significado a essa palavra. E o significado dessas palavras, bem-aventurado, bem-aventurados, bem-aventurada, bem-aventuradas, feliz ou felizes, o significado não é divino, ele é humano, não é um significado teológico, nem teocêntrico, nem cristocêntrico, são significados antropológicos, são significados antropocêntricos. Portanto, essas palavras trazem elementos, tá? Elementos de significados carnal, humano, secular, mundano e, portanto, decaído. Enquanto que os termos usados na Bíblia Sagrada, nas suas línguas originais, o hebraico do Antigo Testamento e o grego do Novo Testamento, traz palavras inspiradas e os seus significados também são inspirados e, portanto, muito mais elevados do que os significados antropológicos. São significados teológicos, significados de conteúdo teocêntrico, onde Deus é o centro, cristocêntrico, onde Cristo é o centro, significados espirituais e não carnais, tá? Celestiais, palavras do céu e não palavras da terra. Essa é a palavra de Deus. Então, o erro de Jerônimo foi, ao invés de fazer uma tradução em algumas palavras, em alguns termos importantes, ele fez uma substituição. Substituiu palavras do grego e do hebraico por palavras oriundas do latim. Foi isso que eu demorei mais tempo, então, explicando para vocês, para dizer que nesse versículo 17, ao invés de bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, Jesus disse, bendito és, ou abençoado és, Simão Bar-Jonas, porque
Não foi carne e sangue que te revelaram que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Por isso, você foi abençoado, tá? Abençoado. E é por essa razão que essa explicação minha acerca da palavra, da tradução, é tão importante, porque é importante a gente entender o seguinte, tá? Olha quanta coisa tem que falar só por causa de uma palavra mal traduzida e substituída. E é importante para vocês entenderem nessa matéria, né, nessa sala de análise dos evangelhos, né, a diferença que eu vou colocar para vocês aí a diferença entre bênção no singular e bênçãos no plural. Existe uma grande diferença que precisa ser aprendida e muito bem notada entre bênção no singular e bênçãos no plural. Eu vou começar com bênçãos no plural, tá? Bênçãos no plural são benefícios indiscriminados de Deus. Benefícios indiscriminados de Deus. Bênçãos no plural são, na verdade, benefícios indiscriminados de Deus. E esses benefícios indiscriminados de Deus, tá? Indiscriminados porque Deus abençoa todo mundo, seja quem for, com esses benefícios. Tá? E esses benefícios indiscriminados de Deus se dividem em dois tipos, que nós podemos chamar de bênçãos naturais e bênçãos sobrenaturais. Tá? Bênçãos naturais e bênçãos sobrenaturais, no plural. Tudo no plural aí se refere a benefícios indiscriminados de Deus. Bênçãos naturais. Quais são as bênçãos naturais? Jesus falou assim, vocês vão se lembrar disso aí nos evangelhos. O vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos. Faz chover sobre justos e injustos. O vosso Pai Celestial é misericordioso com justos e injustos. Todos esses textos têm a ver com essas bênçãos naturais indiscriminadas, né? O sol, bênção natural indiscriminada. Se você pegar o discurso de Paulo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, tá? Você vê ali a pregação de Paulo em Atenas, Atos 17, quando ele estava em Atenas, capital da Grécia, Paulo pregou lá no Areópago, né, que Deus, que para eles lá era o Deus desconhecido, é aquele que a todos, quer dizer, todos os seres humanos, indiscriminadamente, a todos ele dá vida, respiração e tudo mais. Olha como ele generaliza. Dá vida, respiração e tudo mais. Generalizando, tudo mais. Aí Paulo pregou ali, nesse Deus é que nós vivemos, nos movemos e existimos. Tudo isso aí é Paulo pregando sobre bênçãos naturais. As bênçãos naturais de Deus, bênçãos que Deus colocou na natureza humana e na natureza do universo para beneficiar todos os homens indiscriminadamente, sejam justos ou injustos, sejam de Deus ou não, tá? Sejam crentes ou descrentes, não importa. Todos os homens,
aqui nessa terra são beneficiados por Deus, e esses benefícios, então, são bênçãos. Por esses benefícios naturais, todos os homens são homens abençoados por Deus com bênçãos naturais. Mas os benefícios indiscriminados de Deus também são bênçãos sobrenaturais, tá? E quando que um homem recebe uma bênção sobrenatural, tá? Uma bênção, então, bênçãos sobrenaturais é tudo que nós podemos chamar de milagres, tá? Bênçãos sobrenaturais é tudo que nós podemos chamar de milagres. Os milagres de Deus também são bênçãos, são benefícios indiscriminados de Deus. Deus não faz milagres só para os seus filhos e filhas, só para o seu povo. Deus faz milagres para todos os povos. Deus faz milagres, Deus cura pessoas ímpias, pessoas que não são convertidas. Muita gente recebe curas milagrosas de Deus, muita gente recebe operações milagrosas de Deus, operações sobrenaturais de Deus, mesmo sem ser crentes. Os milagres de Deus, portanto, são bênçãos sobrenaturais e que faz parte dos benefícios indiscriminados de Deus. Lembra que ele curou os 10 leprosos? Os 10 foram curados. Um só voltou para Jesus, os outros 9 não. A gente entende que esse que voltou foi convertido. Os outros 9 não se converteram. Só receberam a bênção sobrenatural deles, que foi a cura da lepra. E foram embora assim, para continuar a sua vida, viver a sua vida normal na Terra, né? Só com esse benefício que faz parte aí das bênçãos plurais. Bênçãos plurais que são, então, benefícios indiscriminados de Deus. Mas nós precisamos entender em separado, né, o que significa, então, bênção no singular. Bênção no singular tem um significado único, que é o significado de salvação. Bênção no singular é salvação. Todo mundo indiscriminadamente é abençoado com as bênçãos plurais. Mas com a bênção singular da salvação, não são todos. Só os que são alcançados por essa graça. Ela não alcança todo mundo. Nós temos para isso dados históricos, temos para isso dados bíblicos, temos para isso dados contemporâneos. Dados históricos, né? Imagina quantos seres humanos já viveram no mundo desde Adão para cá. E você pode imaginar quantos deles foram salvos e quantos não foram salvos. Dados contemporâneos. Hoje contemporâneo é hoje, atual, dados atuais. Nós temos no mundo cerca de mais de 7 bilhões de seres humanos. Desses 7 bilhões é um número descomunal. Quantos são salvos e quantos são condenados? Já pensou nisso? E temos os dados bíblicos. Os dados bíblicos apontam que a salvação não é para a maioria. Os dados bíblicos apontam que a salvação é para a minoria. Tem vários textos bíblicos que comprovam isso, né? Um deles é o de Mateus 7, 13, 14. Nas palavras de Jesus, quando ele exortou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos
os que entram por essa porta. Tá? Muitos aí é igual a maioria. Muitos é igual a minoria. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho para a vida, o caminho da salvação. E são poucos os que acertam com essa porta. Poucos aí é a minoria. Poucos aí é a minoria. Tá? A salvação é uma bênção diferenciada de toda e qualquer outra bênção. Tá? As outras bênçãos são aí indiscriminadas e deliberadas por Deus com abundância, né, sobre toda a humanidade, mas a salvação não, a salvação é restrita a uma minoria. Por isso, veja o que o apóstolo Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 18. Capítulo 4, versículo 18, Pedro disse aí que é com dificuldade que o justo é salvo. Ele falou isso dentro de uma pergunta retórica. Ele perguntou assim: se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Olha a pergunta de Pedro, e dentro dessa pergunta retórica, ele coloca exatamente essa questão. Né? É com dificuldade que o justo é salvo. Por isso que a salvação nunca foi para a maioria. A salvação é para a minoria. A minoria. E falando desse assunto, é bom que a gente tome consciência do seguinte, tá? Que existe um pensamento, né? Existe por aí, há séculos de cristianismo, existe um pensamento utópico, um pensamento utópico de salvação universal. Tá? Existe por aí um pensamento utópico de salvação universal. O que é utópico? Utópico é uma realidade que todo mundo desejaria que fosse assim, mas não é. É uma utopia. Uma coisa que todo mundo gostaria que fosse realidade, mas não é assim, não é a realidade. Então, existe um pensamento utópico de salvação universal. Que Deus quer salvar todo mundo, que Deus enviou o seu Filho para salvar todo mundo. E tem inclusive um texto aí, tá? Em 1 Timóteo, que precisa ser analisado acerca disso. Deus quer que todos sejam salvos. Eu vou analisar com vocês esse texto. É importante fazer isso em análise de evangelhos. Então, não é bem assim como está escrito em português. Nós vamos ver já já. Então, há um pensamento utópico de salvação universal. Se o plano de Deus, o plano da salvação, tá? Já colocou aqui que o universalismo extremo afirma que o diabo vai ter uma segunda. Misericórdia, isso quer dar salvação até para o diabo, né? Em primeiro lugar, salvação não contempla anjos. A salvação não contempla anjos. Jesus não morreu pelos anjos. Não morreu por anjos. Então, anjos que pecaram e viraram demônios caíram em estado eterno de condenação. Não há salvação para o diabo, não há salvação para Satanás, não há salvação para nenhum demônio, porque o plano da salvação não beneficia, não agracia anjos. Eles são anjos. A obra da salvação agracia homens. Só que o plano da salvação jamais pode ser entendido como um plano universal para salvar todos os homens. Por quê? Jó declarou, né, orando, o que se tornou agora palavra para nós, palavra de Deus, em Jó 42:2, quando Jó orou a Deus dizendo: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado.
Isso é palavra de Deus. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Se o plano da salvação fosse para salvar todos os homens seriam salvos. Esse plano não poderia ser frustrado por nada, por ninguém, por nenhuma circunstância, por nenhum motivo, ok? Porque nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Por que nenhum plano de Deus pode ser frustrado? Porque quando Deus faz um plano, ele mesmo opera na realização plena desse plano. Deus não terceiriza a realização do seu plano para ninguém. É ele mesmo, pessoalmente, quem age na realização do seu plano. E falando do plano de salvação, olha as palavras de Deus aqui, bem conhecidas já e muito citadas por aí, por exemplo, em Isaías capítulo 43, do 11 ao 13. Isaías 43, de 11 a 13, Deus diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Ele está falando de salvação. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Nenhum plano de Deus pode ser impedido. Não há força humana ou sobrenatural ou espiritual ou circunstancial na terra, não há força que impeça Deus de realizar cabalmente cada um dos seus planos. É Ele mesmo quem age na realização dos seus planos. Ele planejou e Ele realiza, tá? Ele planejou e Ele realiza. Olha o versículo 12, ele disse: Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. É Ele quem planeja e Ele quem executa. Ele é o planejador e Ele é o executor, tá? Ele é o planejador, Ele é o executor. Por isso, Ele mesmo agindo na realização dos seus planos, faz com que nenhum dos seus planos seja frustrado. Portanto, baseado nisso, tá? É heresia ficar pregando por aí que Deus que o plano de Deus é salvar todo mundo. O plano de Deus nunca foi salvar todo mundo. Porque se o plano de Deus fosse salvar todo mundo seria salvo. E isso não é verdade, nem do ponto de vista matemático. Porque a salvação atinge minoria. E nós temos para isso dados históricos, dados contemporâneos e dados bíblicos, além de cada um de nós ter a sua própria experiência pessoal, de saber que nas circunstâncias de cada um de nós, a maioria das pessoas que vivem em nossas circunstâncias não conhecem o Senhor e também nem querem conhecê-lo e têm raiva de quem conhece. Então, não há plano de salvação para a maioria das pessoas. O plano de salvação é para uma minoria das pessoas, tá? E quando eu falo sobre isso, né, de vez em quando alguém me faz uma pergunta inteligente, né, que a gente encontra acerca do que a gente encontra aqui no que o apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, né? 1 Timóteo,
capítulo 2, versículos 3 e 4. Onde Paulo escreveu assim, que bonito, olha. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja, na minha Bíblia, né, a minha tradução, que é Almeida Revista e Atualizada, colocou o verbo desejar aqui. O qual deseja, atenção a esse verbo, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Na Bíblia Revista e Corrigida, que muitos de vocês devem ter, e também outras traduções, não usa o verbo desejar, usa o verbo querer. Deus quer, o qual quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí, baseados às vezes nessa palavra, as pessoas ficam aí com esse pensamento utópico de salvação universal, né? Esse universalismo da salvação aí que o Tiago falou sobre ele. Então, vamos entender esse texto aqui, especialmente do versículo 4, que diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, ou que Deus quer que todos os homens sejam salvos. Em primeiro lugar, vamos entender o seguinte, que as pessoas que defendem que a salvação é para todo mundo, então eles submetem a salvação ao querer humano, tá? Eles submetem a salvação ao querer humano. Se Deus quer que todo mundo seja salvo, então depende agora do querer humano, do querer do homem. Então a salvação é para o homem que quiser, tá? O homem que quiser, cada um é salvo de acordo com a sua vontade. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo. Tá? É o querer humano. Isso está errado. Deus jamais confiaria a realização do seu plano ao querer humano. Deus não submete a realização do seu plano ao querer humano. O querer humano jamais está acima do plano de Deus. O plano de Deus é soberano, o querer humano é relativo, não é soberano. O querer humano é fraco, o querer humano é pequeno, o querer humano é baixo. O querer humano, a vontade humana, tá? A vontade humana foi terrivelmente atingida pelo pecado original. A vontade humana, ou o querer humano, a vontade humana foi terrivelmente atingida pelo pecado original, né? Paulo Henrique colocou aí que é a teologia universalista, se todos se salva, né? Dizendo para todos, salve-se, ou seja, cada um se salva, cada um é responsável pela sua salvação, porque depende de você querer, né? Depende de você querer. Já eu volto aqui no 1 Timóteo, mas antes dá uma passadinha comigo em Romanos capítulo 9, estou pegando só um texto aqui importante, Romanos 9,16, você vê em Romanos 9,16, falando sobre salvação, hein? Paulo diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Depende de Deus e não do homem. Depende do querer de Deus, não jamais do querer humano. Ok? Então, primeira coisa que nós depreendemos do 1 Timóteo 2,4, que Deus deseja, ou Deus quer que todos os homens sejam salvos,
é a interpretação errônea que as pessoas pegaram desse texto para defender, né, essa teologia universalista, né, que o Paulo Henrique colocou aí. Que a salvação é para todo mundo, mas acaba não sendo salvo aquele que não quer. Porque ela está submissa, esse plano da salvação estaria submisso à vontade do homem, à escolha do homem. É o homem quem escolhe, é o homem quem quer, é o homem quem decide. Tá? Se o homem decidir pela salvação, então Deus salva ele. Se o homem não quiser, Deus respeita a liberdade do homem e deixa o homem ser condenado, porque foi isso que ele quis. Mas essa teologia é totalmente falha, fraca, e faz de Deus um fraco. Deus não é fraco, não. Deus é forte, Deus é onipotente, Deus é soberano. Muito bem, Simone colocou aí Mateus 22,14, né? Mateus 22,14. De novo aí, essa declinação entre muitos e poucos, né? Que eu já falei lá acima. Muitos é a maioria que não será salva, são chamados, mas poucos são os escolhidos que serão salvos, tá? Que serão salvos. Salvação é para poucos, né? Juliano colocou outro versículo de Lucas aí, né, 17:36, bom versículo, né? 2 trabalhadores estão no campo, um será tomado e o outro deixado, né? É por isso que Jesus falou isso. Exatamente. Aqui você colocou 2 trabalhadores, né? Jesus colocou também um casal, por exemplo, né? 2 estarão numa cama, um será tomado, outro será deixado. Quer dizer, um é salvo, o outro não é salvo, né? Um é salvo, o outro não é salvo. E é claro que ele não está falando de um casal de homossexuais, que senão significa que os 2 seriam deixados. Nem um casal de lésbicas, senão as 2 seriam deixadas. É um casal, marido e mulher, homem e mulher. Um será tomado, outro será deixado, porque um é salvo, o outro não. É isso mesmo. Paulo Henrique, os testemunhos de Jeová são universalistas, né? São universalistas em certos sentidos, né? Porque eles também pregam erroneamente, né? Eles erram aí numa interpretação de Apocalipse capítulo 7, quando fala lá do número dos que serão selados, né? Do números, os que serão 12 vezes 12 mil, né? 144 mil. Então não é tão universalista, porque 144 mil é muito pouca gente em relação a tanta gente que Deus já chamou à existência nesse mundo, né? Muito bem. Então, mas mesmo assim eles pregam o universalismo, né, baseado na decisão de cada um, na escolha de cada um, no querer de cada um. Amados, isso é inconcebível. Deus não sujeita nenhum dos seus planos ao querer humano, à vontade humana que foi atingida em cheio pelo pecado original. Por causa do pecado, não existe vontade humana que aproxime o homem de Deus. Se existisse vontade humana que aproximasse o homem de Deus, Deus não precisaria fazer o plano da salvação. O homem mesmo se salvaria. Não seria necessário Jesus vir ao mundo e morrer na cruz. O homem mesmo, pela sua força de vontade de se aproximar de Deus, de querer Deus, de se voltar para Deus, ele se salvaria. Mas não existe essa força de vontade em direção a Deus na vontade decaída do ser humano, na vontade decaída da alma humana, por causa do pecado, ok? Então vamos agora analisar de perto essa questão desse verbo aqui. Aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, se você tiver uma Bíblia, Shed, conhece essa Bíblia aí? A Bíblia Shed é a Bíblia que vem com a tradução que eu uso, a Almeida, revista e atualizada, tá? Mas ela vem com os comentários, nas introduções e nos rodapés, vem com comentários do nosso saudoso doutor Russell Shedd.
Dr. Rousseau Shedd, que já faleceu, né? Muitos conheceram ele pessoalmente, eu conheci ele pessoalmente, muitos também conheceram, já veio pregar aqui em Anápolis muitas vezes em vida, né? O doutor, ele comentou uma Bíblia, ele escolheu a tradução Almeida Revista e Atualizada, que é a que eu também gosto, e ele fez comentários no rodapé. Se algum de vocês tiver aí em mãos aí na sua casa, eu não tenho mais a minha não, mas se alguém tiver aí na sua casa a Bíblia Shedd, né, olhe aí em 1 Timóteo, nessa página onde está aí, Paulo Henrique tem, olhe aí nessa página aí de 1 Timóteo 2:4, lá no rodapé, que lá no rodapé o Dr. Rousseau Shedd fez a explicação exegética desse texto, que o verbo que foi traduzido aí por deseja, ou em outras traduções que Deus quer que todos sejam salvos, né, foi o verbo telo. O verbo telo, que em grego é o verbo querer, tá? Mas esse verbo telo aí é um querer emocional, tá? Esse verbo telo é um querer emocional. E o Dr. Rousseau Shedd colocou aí que que o apóstolo, não, o Espírito Santo não inspirou o apóstolo Paulo a escrever aqui em grego, né? Todas as cartas de Paulo foram escritas na língua grega. Ele não escreveu o verbo bulomai, tá? O verbo bulomai, que também é o verbo querer. São dois verbos querer em grego. O verbo telo é verbo querer e o verbo bulomai, que é o verbo também querer. Só que telo é um querer emocional, enquanto que bulomai é um querer proposital. Tá? É um querer proposital. Aqui está um dos motivos pelos quais vocês devem estudar tanto o hebraico como o grego, tá? Para pegar o sentido original de cada palavra que foi escrita. O verbo querer, que foi escrito pelo apóstolo Paulo aí, foi o verbo telo, que indica um querer emocional. Não foi o verbo bulomai, que indica um querer proposital. Um querer proposital. O querer aí, aplicado, né, aplicado a Deus, que Deus quer ou Deus deseja, é por isso que o tradutor da Almeida Revista e Atualizada colocou o verbo desejar, para dar esse entendimento aí. Deseja que todos os homens sejam salvos? É pelo seguinte, é a mesma coisa que acontece com todos nós. O que acontece com todos nós? Uma vez salvos, nós também gostaríamos que todo mundo fosse, não é verdade? Nós gostaríamos que todo mundo fosse salvo. Nós gostaríamos que todo mundo conhecesse Jesus. Nós gostaríamos que todo mundo se convertesse. Esse sentimento, essa emoção, Deus também tem ela. É isso que está escrito em 1 Timóteo 2:4. Deus também tem esse mesmo sentimento, né? Isso, a Mábia colocou aqui, bulomai indica deliberação ou planejamento, exatamente. É um querer proposital, onde Deus tem o propósito. Então, emocionalmente, Deus quer que todo mundo seja salvo, mas propositalmente, de maneira planejada, ele não incluiu todos os homens sendo salvos. Ele incluiu poucos sendo salvos e não muitos sendo salvos. Por isso que é importante conhecer as línguas bíblicas para entender o verdadeiro significado das palavras e, em especial, dos verbos, tá? Então, em grego tem dois verbos querer, mas dois tipos diferentes de querer. Um querer emocional, sentimental, né, que dá aquela ideia de boa vontade, né? A gente quer isso, somos homens de boa vontade, mulheres de boa vontade. Nós queremos o bem de todo mundo. Nós queremos a salvação de todo mundo. Deus também. Deus não queria a condenação de ninguém. No entanto, né, pelo advento do pecado,
Deus sabia que o pecado viria e ele elaborou o plano da salvação, mas esse plano não envolve salvar todo mundo. Tá? Envolve salvar os poucos escolhidos, né, que a Simone colocou aí, citando Mateus 22:14, nas palavras de Jesus, muitos são chamados, porém poucos escolhidos. O universalismo da salvação, as doutrinas, a heresia do universalismo da salvação, joga tudo isso para a vontade do homem, para o querer do homem, que depende do homem querer. Foi por aí que começou a ter na pregação dos evangelhos no início do século XX. Antes não tinha isso, não. No início do século XX, começaram a fazer aquele apelo, né? Apelo para aceitar Jesus. Aquele apelo, o pregador prega a palavra e no final ele tem que fazer um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Essa questão do apelo para as pessoas aceitarem Jesus, ela veio no início do século XX, nunca existiu isso antes, ela veio no início do século XX, né? Porque as pessoas, né, os pregadores, começaram, as igrejas, os pastores, até teólogos, começaram a acreditar que tudo depende do homem querer. Então, o pregador tem que convencer o homem a querer aceitar Jesus, tá? A querer aceitar Jesus. Nós vamos ver ainda em Mateus 16, né, que nenhum homem aceita Jesus, nenhum homem pecador tem o poder de aceitar Jesus. É Jesus quem aceita e Jesus quem rejeita. Nenhum homem tem poder de aceitar Jesus. É Jesus quem aceita e Jesus quem rejeita. E nós vamos ver aí no desenvolvimento aí das nossas aulas expositivas ainda em Mateus capítulo 16. Bom, tudo isso eu falei para vocês ainda, né? Substituindo lá o bem-aventurado que Jesus disse para Simão Pedro, pelo bendito ou abençoado. Porque ali, bendito ou abençoado, né, tem relação direta com a bênção exclusiva da salvação. Tá? A bênção exclusiva da salvação. E é por isso que eu vou aproveitar esses últimos minutos de aula, né, para explicar para vocês uma coisa muito importante sobre os únicos 2 estados espirituais, para entendermos de vez a questão da bênção e o que é ser uma pessoa verdadeiramente abençoada. Existem apenas 2 estados espirituais. A realidade espiritual não é como a realidade física, como a realidade material. A realidade física, a realidade material, tem muitos estados, né? Muitos estados. Pega geograficamente, né? O Brasil tem mais de 20 estados, né? Eu estou aqui no estado de Goiás, né? A Simone está no estado de São Paulo, cada um aí está num estado, né? Estado, a palavra estado vem do verbo estar, tá? A palavra estado, ela nasce do verbo estar, aonde alguém está, vem do verbo estar, é o estado, tá? É o estado. Então pode-se falar do estado emocional que uma pessoa está, ou do estado geográfico em que uma pessoa está, e tudo isso é muitas coisas. São muitos estados diferentes. São muitos estados diferentes. Tá? Mas espiritualmente, na realidade espiritual, só existem 2 estados. Tá? Só existe o estado de salvação e o estado de condenação. Esses são os 2 únicos estados espirituais existentes. E como estado significa estar, cada pessoa humana só pode estar em um estado. Ninguém pode estar nos 2 estados ao mesmo tempo.
cada pessoa só pode estar em um estado. Se a pessoa está no estado de salvação, logo ela não está no estado de condenação. E se a pessoa está no estado de condenação, logo ela não está no estado de salvação. Paulo Henrique escreveu para nós aqui, né, o rodapé, né, o rodapé lá o comentário do Dr. Russell Shedd no rodapé do 1 Timóteo 2,4. Né? Deseja todos salvos, indica a universalidade da graça e não o universalismo da salvação. Deseja, do verbo grego, grego telo, com a conotação de sentimento ou emocional, e não bulomai, com a ideia de deliberação ou planejamento. Ok? R. Shedd aí, Dr. Russell Shedd colocou esse comentário aí, né, na Bíblia, no final aí, no final da página onde está 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Eu não tenho mais a Bíblia Shedd, mas eu nunca esqueci desse comentário. Já tive muitas Bíblias Shedd, mas nunca esqueci desse comentário em particular aí, porque ele é muito explicativo, né? Eu tá bom de memória. Glória a Deus. Apesar dos 60 anos, eu tô bem ainda. Já é uma carta viva andando já. Aleluia. Então, obrigado, Paulo. Então, só existem dois estados espirituais onde alguém possa estar: estado de salvação ou estado de condenação. Tá? Esses dois estados, eles podem adotar exatamente esse mesmo nome. O estado de salvação, tá? O estado de salvação, ele é o estado da bênção. Tá? O estado da salvação é o estado da bênção. Enquanto que o estado de condenação, ele pode ser definido como o estado da maldição. Ô, Mábio, pode tentar. Mábio perdeu. Glória a Deus. Então, olha, o estado de salvação, ele pode ser chamado de o estado da bênção. Porque bênção no singular se refere à salvação e não a qualquer outro benefício que alguém ganhe de Deus, seja benefício natural ou benefício sobrenatural. Tá? A maior bênção... Oi, Mábia, conseguiu ligar de novo, glória a Deus. A maior bênção que alguém recebe é a salvação, é a bênção por excelência. Então, salvação é a bênção, a gente pode chamar assim, bênção por excelência. Tá? A bênção, salvação é a bênção por excelência. É a mais excelente bênção que Deus pode ministrar sobre alguém, é a salvação. A salvação é a bênção mais importante, a maior bênção, acima de qualquer benefício natural, acima de qualquer outro benefício sobrenatural, acima de qualquer cura, acima de qualquer milagre. É melhor ser salvo do que ser curado de câncer e não ser salvo. Tá? É melhor ser salvo do que ser curado de AIDS e não ser salvo. É melhor ser salvo e não ser curado de nenhuma doença, morrer doente, mas morrer salvo. A salvação é a bênção por excelência. Então, esses dois estados, estado de salvação, estado de condenação, os únicos dois estados espirituais. É o estado da bênção e o estado da maldição. O estado da salvação é o estado da bênção. Quem está nesse estado é bendito.
Pedro recebeu de Jesus essa palavra: bendito és, abençoado és. Quem está no estado de salvação é bendito e é abençoado. Quem está no estado de condenação, o estado de condenação é o estado de maldição. Porque as pessoas que estão no estado de condenação, elas estão ainda debaixo da maldição de Adão. Tá? Elas estão ainda debaixo da maldição de Adão. Elas ainda estão debaixo do estado de pecado original em que vieram ao mundo, em que foram concebidos, gerados e nascidos. Estão em pecado, não estão em Cristo. Portanto, estão em estado de maldição, a maldição de Adão, e por isso que toda pessoa que não é verdadeiramente convertida é uma pessoa maldita. É um maldito. É uma pessoa amaldiçoada. É um amaldiçoado, não é um abençoado. Embora receba bênçãos naturais e até sobrenaturais, mas não tem a bênção singular da salvação, é porque está no estado de condenação, no estado de maldição, é maldito e é amaldiçoado. Não é uma pessoa bendita. Uma vez uma senhora veio falar comigo assim: pastor, meu filho está uma bênção. Eu falei: é mesmo, irmão? Ele foi convertido? Eu já conheci ela e conheci o filho. Ele foi convertido? Não, ainda não foi convertido não. Então a senhora me desculpe, mas ele está uma maldição. E seu filho não está uma bênção, seu filho está uma maldição. Ele só estará uma bênção depois da conversão, antes não. Aqui as pessoas não sabem, né? Os evangélicos hoje não têm consciência das coisas, vão falando as coisas por falar sem saber o que está falando. Tá? São dois estados bem definidos. O estado da salvação é o estado da bênção. Quem nele está é bendito, é abençoado. O estado de condenação é o estado da maldição. Quem nele está porque não é convertido. Está carregando sobre si o peso da maldição de Adão. Está carregando a sua própria condenação. Portanto, é maldito e é amaldiçoado. Isso é maldição. Nas invenções que fizeram por aí, nos últimos 40 anos de heresias que entraram nas igrejas evangélicas, inventaram uma tal de campanha de quebra de maldição. Isso não existe. Tá? A maldição de Adão, eu coloquei a maldição da Adão, né? Desculpe pelo erro de digitação aqui. A maldição de Adão, que é o pecado original, essa maldição é quebrada com a conversão. A conversão é a única quebra da maldição de Adão. A conversão é a única quebra da maldição de Adão, porque na conversão a pessoa é liberta por Deus do estado de condenação e transportada para o estado de salvação, que é o que Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, né, a única quebra de maldição que existe é a conversão. E a pessoa, uma vez convertida, né, no estado da bênção, ela recebe toda a autoridade de Jesus, como Jesus diz em Lucas 10, 19, né, eis que vos dei poder, autoridade, para pisar de serpentes e escorpiões, e todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano. Porque você está no estado de salvação, está no estado da bênção. E nesse estado você é mais que vencedor. Eu vou continuar falando sobre isso quinta-feira, tá? Quinta-feira nós vamos encerrar essa questão
da diferença entre a bênção e a maldição. Bom, obrigado, Jesus, pela aula de hoje, por tudo quanto foi esclarecido para cada irmão e irmã que aqui esteve presente comigo nessa aula. Derrama sobre todos a tua bênção, essa bênção da salvação, corroborando em todos em nome de Jesus. Amém.